Estamos nessa dispensação do Senhor, a qual o Senhor tem sido bom nas nossas vidas, e que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ensinando, nos capacitando, instruindo a nossa vida. Quando nós olhamos para a Bíblia e quando nós começamos a pedir o direcionamento do Senhor, querendo ou não, vai havendo uma mudança na nossa mente. Você, quando iniciou o acompanhamento ali de ler a palavra, você teve dificuldade, mas a disciplina de você ir de novo, o Espírito Santo ele começa a achar o seu coração. Ele começa a encontrar a sua mente. O Espírito Santo ele começa a trabalhar na sua vida. E você, os seus olhos, as escamas caem. Não estamos sendo contrário ao que a palavra fala, que quando o véu se rasgou, as escamas caíram, o que separava o homem, mas existe escamas espirituais que atrapalham a nossa maneira de enxergar, de entender as coisas espirituais. Deus abençoe. Então, quando você começa a trabalhar isso, o Espírito Santo ele encontra em você a fome, a sede de você querer conhecer o Pai. E Ele está encarregado de nos guiar a toda uma verdade. E quando o Espírito Santo ele encontra essa pequena fome e essa pequena sede em nós, ele começa a trabalhar. A sua visão ela vai abrir, você vai começar a entender o que você está lendo, e aí vai haver um despertamento daquilo que você leu há um tempo atrás. E aí vai fazendo um leque, vai juntando, e o Senhor, ele vai começando a despertar o seu entendimento, trazendo você para uma sabedoria diferente, um intelecto diferenciado. E quando ele começa a encontrar em você o desejo, ele vai aumentando essa chama em você. Amém. E essa chama ela vai aumentando por quê? Porque o Pai, ele também é fogo. Ele quer consumir, mas ele também quer esquentar em você. E quando ele encontra um pouco dessa chama, ele precisa atrelar a chama dele em você. E quando essa chama começa a aumentar, aí você sai daquela conjectura do pavio que fumega. O pavio ele estava pequenininho, mas ele estava fumegando porque ainda há vida aí. E quando ele encontra um pouco dessa chama, ele vai ali e completa com a presença dele, vai aumentando a chama, vai aumentando o brilho, vai aumentando o seu intelecto, a sua capacidade agora não é mais uma capacidade normal, a sua capacidade é a capacidade do céu. Santo é o Senhor. Nós precisamos cada vez mais meditar na palavra. E quanto mais a gente vai se debruçando na palavra, mais você vai enriquecendo o seu vocabulário, você vai enriquecendo a sua mentalidade, a sua mente ela vai começar a ser uma mente mais forte, você vai começar a conhecer a mente de Cristo, você vai começar a conhecer o que Deus planejou para você, vai começar a aumentar o nível de intimidade entre você e o seu Pai. E aí você vai reconhecendo que existe uma paternidade de Deus na sua vida. Santo é o Senhor. Quando a gente olha para a nova criação, é necessário você entender o plano que Deus fez até chegar na nova criação. E para Deus chegar até a nova criação, Deus precisou fazer um ribuliço, ele precisou dispensar as dispensações que existem, até você entrar no processo da nova criação. É de que tudo se fez novo na sua vida. Para tudo se fazer novo, Deus precisou mandar o seu Filho. E o seu Filho, chamado Jesus Cristo, ele precisou ir para o madeiro da cruz.
Aí quando você olha para a cruz, você vai ver a redenção, você vai ver ali o plano de Deus, o plano original de trazer de volta ao homem a intimidade com o Pai, o relacionamento que Deus tinha com o Adão, indo para o Éden, ele tem um relacionamento através do Espírito Santo dele dentro de você. Deus ele não aparece mais para você em forma física, mas ele fala dentro de você. Às vezes ele pode falar, às vezes ele pode aparecer em visão para você, ele pode aparecer para você em sonho. Ele tem a forma de trabalhar com você. O nível de intimidade que ele encontra para ele se relacionar com você, cada um aqui vai ser diferente. Um vai ter um sonho, o sonho fica fixado. E ali vai ter que haver uma interpretação do sonho. Outro vai ter a dispensação de Deus e ele falar no seu espírito, ele começar a trazer informação para você. E tem também a capacidade de Deus falar com você através da linguagem espiritual, a linguagem, o idioma do céu. E essa linguagem do céu será codificada dentro do seu espírito. E ao ser codificada no seu espírito, aí agora você vai receber um direcionamento dentro de você. Você vai agora começar a tentar discernir o que Deus falou através da oração em línguas quando você foi tomado pelo Espírito Santo. Não é algo que você orou em línguas, é simplesmente o Espírito Santo que ele toma a sua boca e você começa a orar numa proporção que você não tem controle para você parar a oração em línguas. Santo é o Senhor. É quando Deus agora ministra no seu espírito uma direção, uma revelação, um propósito dentro de você. É quando ele coloca dentro de você a firmeza, ele coloca em você a força, ele coloca dentro de você a fé, ele coloca dentro de você a esperança de você continuar. Tudo está dando errado, tudo está difícil, mas ele coloca em você a certeza que haverá um escape na sua vida. Santo é o Senhor. E quando você começa a entender a nova criação, você vai precisar ali ir para a identificação. Jesus, ele se identificou conosco. E para ele se identificar, um Jesus que é Espírito, o Jesus que era a própria palavra, para ele se identificar, você precisa ir em Isaías. Que Isaías, Deus toma a boca do profeta Isaías e ele pergunta: quem enviarei? E depois há uma resposta na boca do profeta: envia a mim, Senhor. Então quando ele fala envia a mim, Senhor, é aonde houve uma identificação, que Jesus ele entendeu a vontade do Pai, que o Pai precisava trazer o homem de volta. E para aonde houve uma queda do homem, precisava ter uma redenção através de um homem também. Santo é o Senhor. Você está entendendo isso? E ali quando Jesus se identifica, Jesus agora ele precisa nascer. Ele precisa ser gerado. E porque ele é a palavra, vai mandar um anjo para fazer o processo de profetizar. Mulher agraciada, dentro de você será gerado um filho. E esse filho se chama o Emanuel, Deus conosco, o Jesus Cristo. E ela, como se eu nunca tive um relacionamento com um homem, será gerado através do Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, a identificação que Jesus teve, ao ponto de ele entender o seguinte: o Pai quer trazer de volta a comunhão com o homem. Ele quer trazer de volta a autoridade ao homem. Ele quer dar autoridade de novo. Ele quer dar o governo ao homem de novo. O homem de profetizar e acontecer. O homem de dar uma direção e aquilo começar a ser gerado. Mas não, como é que vai ser gerado isso? Não importa. Você tem que ter a autoridade de acreditar que o seu Pai te ouve. Você entende isso? Quando você entende que o seu Pai te ouve,
É aí que você vê o próprio Jesus Cristo, quando ele está na terra, ele fala: Pai, eu bem sei que tu me ouves. Ele tinha essa certeza. Por que ele tinha essa certeza? Porque quando ele chega no livro de João, ele chega próximo de João e é necessário ele ser batizado. E João identificou que esse era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Santo é o Senhor. E quando ele identificou que esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali Jesus se aproxima dele. Eu não sou digno, João falando, eu não sou digno de calçar os pés do Senhor, ou desatar as alparcas dele, né? Então, quando João fala isso, ele está dizendo assim: ele é o Filho de Deus. Eu não sou digno de fazer nada por ele. Mas chega ao ponto que o Senhor Jesus identifica, entende que ele ia se negar a querer batizar o Senhor Jesus, porque ele sabia que esse homem não tinha pecado, porque ele era o Cordeiro de Deus. E todo cordeiro, olhando para o Velho Testamento e olhando para o livro de Levítico, todo cordeiro tinha que ser imaculado, sem mancha, tinha que ser puro e de uma idade perfeita. Santo é o Senhor. Então, quando ele enxerga isso, é porque Deus abriu a visão de João. Mas João, você lembra que João ele já foi desde o ventre da mãe, ele era cheio do Espírito Santo. Então, por ele ser cheio do Espírito Santo, a visão dele era aberta. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, João, ele identificou e Jesus foi lá e disse assim: cumpra a vontade do Pai. Eu preciso me batizar para mostrar o caminho. Em outras palavras, eu preciso direcionar o homem que quando ele quiser aceitar o novo mandamento e entender que eu sou o novo sacerdote, ele precisa batizar. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer da água. Ele precisa nascer do Espírito. Aí é a identificação. E como é que ele entende que o Pai ouve? Lembra que eu falei isso? Ele entende que quando ele desce as águas, aí quando ele submergiu e levantou de novo das águas, sai uma voz: esse é meu filho amado. A paternidade, identificando que ele não era um filho qualquer. O Pai abriu a voz do alto do céu e ecoou: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Antes foi direcionado e dito: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E depois vem a segunda voz, vem a voz do homem e vem a voz de Deus de cima dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Santo é o Senhor. Então, quando aí Jesus, a paternidade dele é aflorada, é identificada. Então, se eu tenho um pai, ele entende o seguinte: ele me ouve, porque ele me disse que eu sou amado. Aleluia. Ele falou: você é amado. Santo é o Senhor. Então, se você é amado, você não tem medo de ir até o pai, porque você é amado. Amém. Então, quando você entende que você é amado, o medo ele vai ser lançado fora, porque o amor preenche. E quando você entende que o seu pai te ouve, você agora tem uma paternidade celestial. E por você ter essa paternidade celestial, você agora é ativado a sua identidade no mundo espiritual. Você agora não é mais um qualquer, você é uma pessoa de autoridade nas regiões celestiais e você tem autoridade na terra. Como é que você tem autoridade na terra? Porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e ele falou: assim como eu venci o mundo, vós vencerei também. Então, quando você começa a olhar para a palavra, olhar para a Bíblia, você tem que entender essa caminhada para você ativar a sua identidade. Então, você entender a identificação, Jesus se identificou comigo e com você. Ele se identificou com você. E como é que ele se identificou? Ele entende o que você passa, ele entende o que você pensa, ele entende toda a dificuldade que você teve até chegar aqui.
Ele entende. Porque ele passou aqui na terra, ele também se fez homem. E por ele se fazer homem, e também ser um modelo de Deus, homem, ele entende a parte física, a parte espiritual e a parte emocional. Aí agora quando você vai entender agora a substituição é Jesus, quando ele se olha para Isaías 53, ele levou sobre si todo o pecado, toda a maldição, toda a praga, toda a doença foi levado sobre a carne dele. Mas a substituição do homem que perdeu o relacionamento com Deus é no seu espírito. Então ele foi amaldiçoado no espírito para eu e você ser abençoado também. Você está entendendo isso? Ele substituiu no espírito a maldição que você não poderia falar com o Pai. Ele recebeu essa maldição. Ele foi amaldiçoado no espírito e amaldiçoado na carne. O pecado físico, porque ele faz parte de ser gerado também do barro, não que Cristo foi gerado do barro especificamente, mas Cristo tem a identificação com o homem, a natureza humana, como o homem, o primeiro Adão, ele foi gerado do barro, ele foi gerado de uma palavra, mas ele se identifica que ele se esvaziou. Ele se esvaziou no mundo espiritual. Ele se esvazia para nascer em forma de homem, para ele ser amaldiçoado na carne e no espírito, para você receber a salvação. Você está entendendo isso? Você compreendeu o que é a identificação? Para você vir para a substituição, para você se tornar agora uma nova criatura? É necessário você compreender esse passo a passo, até você entender que eis que tudo se fez novo. Ao você descer as águas do santo batismo e você ser levantado de novo, a nova criatura, o Espírito Santo, ele entra dentro de você. Agora você precisa praticar as práticas espirituais para ativar o homem interior, para você agora começar a andar em duas dimensões. Você vai andar na dimensão terrena e na dimensão espiritual. Quando você ativa a sua identidade, você agora, o reino do céu, ele caminha dentro de você. Aleluia. Então, por ele caminhar dentro de você, você está ativado dentro de você. Aleluia. Embora você está ativado, você agora profetiza. Você traz a existência. Aleluia. Você sai daquele cenário de calamidade. Aleluia. E seu espírito é ativado pela palavra. Aleluia. Você fala a palavra. Você ativa uma... Quando você acorda, você faz uma oração: Pai, a ti eu te rendo graças, eu ativo o meu espírito junto com o teu espírito. Ou seja, você agora não vaga mais na terra, você está ativando o seu espírito. E você está dizendo que o seu espírito, por estar ativado, você governa sobre a sua alma. E a sua alma agora vai governar as circunstâncias do mundo ao qual você e eu estamos inseridos. Está entendendo agora? Vai ser assim direto mesmo, viu? Não se preocupe em ir para a Bíblia não, tá? Então, quando você começa a compreender essas coisas, a nova criação, que você agora é um novo modelo, você é um novo homem, uma nova mulher, você precisa entender esses passos. Você não é... Deus falou que eu sou a nova criatura. E que esse que tudo fez, não. Mas quando você olha para a sua vida, não tem tudo novo. Porque não ativou. Você não sabe o roteiro. Você não sabe a caminhada. Você não sabe por que você foi substituído para se tornar uma nova criatura. Aí você vai perguntar um crente aí fora, ele não sabe isso. Porque o homem está sendo treinado para andar sob religiosidade. Depois assista o podcast que eu mandei para você entender um pouco mais sobre o religioso. E quando a pessoa
sai da religiosidade e começa a ter intimidade com o Pai. É diferente. Um homem que caminhou entre 20 a 25 anos na religiosidade, de 5 a 7 anos para cá, está vivendo o que é a graça de verdade. Então, nós precisamos compreender o trabalhar de Deus. O que é que ele ocultou dos olhos do homem. Então o diabo, ele entendeu isso, ele se infiltra, que gera rebelião e vai gerando várias doutrinas para nós não achar o caminho certo. Mas nós já encontramos que o caminho certo é caminhar na palavra, ativar o seu espírito, ter relacionamento com Deus através do Espírito Santo. Então você deixa de ser um cristão vazio, você agora é um cristão que anda na palavra. Você fala a palavra, você vive a palavra, você crê na palavra. Crê, por isso falei. Você tem que crer no que você fala. Então se você crer no que você fala, vai acontecer. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar em Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Deus, Ele quer fazer. Mas Ele precisa encontrar em mim e em você essa certeza. É você olhar para o céu e entender: Deus é a minha provisão. Eu já estou nutrido pela palavra. Quando você... Agora vamos olhar de novo para o cenário da Bíblia. O homem trabalhava para comer. Vamos voltar mais um pouco. O plano original, Deus criou o homem e botou dentro do jardim quando o jardim já estava pronto. Chamou o homem para desfrutar. O homem deu uma de rebelde e disse que eu quero trabalhar. O homem começou a trabalhar, teve que suar. A terra se tornou amaldiçoada por causa do homem. E quando um homem... ele era agraciado, ele recebia o favor de Deus. Deus, por causa daquele homem, ele abençoava a terra onde ele colocasse a mão, aonde ele cavasse um poço. Deus abençoava o homem de novo. Mas eram alguns homens específicos, que andavam debaixo de uma aliança do favor de Deus. Pronto. Aí quando o homem se rebela de novo, ele agora tem que receber uma doutrina, um mandamento, um direcionamento. Deus aí levanta Moisés, o homem foi levado para o deserto. Lá para o Egito. Ao ser levado para o Egito, o homem agora se virou escravo, passou a trabalhar para comer. Cristo agora, depois de um tempo, resolve pegar Moisés e tirar de novo do Egito e trazer para a terra prometida. Deu uma promessa porque o homem, ele chorou, o espírito gemeu, mandou recado para Deus e Deus: eu estou ouvindo as lamentações do meu povo. Como é que ele está ouvindo a lamentação do povo? O povo está gemendo no espírito. Mas por causa da família de Moisés, Deus encontrou uma forma de entrar de novo para resgatar o homem. Aí ele vai para o deserto. Quando ele chega no deserto, Deus precisava tirar a mentalidade de que tenho que acordar para trabalhar, para comer. Aí Deus falou: não precisa se preocupar, de manhã vai ter uma comida para você. Eu vou trabalhar, eu vou mandar o pão para você. Você vai pegar o que é necessário para você comer na hora e não vai guardar, porque no outro dia eu vou aparecer de novo no mesmo horário e vou te dar comida. Aonde Deus está trabalhando, o homem não trabalha. Você está entendendo? No ambiente que Deus trabalha, o homem só desfruta. Aonde o homem quer trabalhar, ele tem a mente de escravo. Eu não estou falando do físico no qual nós estamos inseridos, de trabalhar durante o dia a dia. Estou falando a respeito do espiritual, quando Deus quer trabalhar na vida do homem. Está entendendo? No tempo de hoje, Deus precisa trazer o homem para andar na palavra, para que ele entenda
o ambiente que ele precisa andar, a região onde o homem está inserido por causa de Cristo Jesus, para que ele possa desfrutar do favor de Deus. Você está entendendo? Então, quando agora você entendeu a identificação, substituição, nova criatura, aí em Efésios, Paulo falou que nós estamos acima, assentados nas regiões celestiais. Quando Cristo ele cumpriu o propósito, aparece um trono para ele se assentar. Cristo, por receber a graça e querer compartilhar a graça dele com o homem, ele precisa colocar o homem na região espiritual assentado com Cristo. Você entendeu agora? Ele poderia deixar o homem vagando. Ele não. Assim como eu cumpri, como ele falou aqui, assim como eu venci o mundo, vós vencerei também. Em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos e falarão novas línguas. Aleluia. Glória a Jesus. Então, para você fazer o que ele fez, ele está em um lugar. Se ele está em um lugar, ele está sentado. Se ele está sentado, ele tem que botar aí você como? Sentado. No descanso de Deus. Então, querer fazer tira você do favor de Deus. Tira você da vontade de Deus. Você agora levantou no lugar que ele te colocou no mundo espiritual, assentado, descansando, e embaixo dos seus pés está a potestade, dominadores, os príncipes desse século. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo? As hostes espirituais no homem que tem a identidade ativada, os seus pés estão sobre essas potestades. Tudo que o diabo quer é te tirar desse lugar, para você querer fazer, você querer colocar a mão, você dizer que você faz e que você acontece. O diabo quer fazer isso com você, com cada um de nós. É por isso que você vê campanha da libertação, campanha não sei das quantas, e toma-lhe campanha, e nunca acaba a campanha. E toma-lhe sacrifício, e toma-lhe não sei o que, e vai. E aí? É esse que é o objetivo que Deus quer na graça? A palavra de Deus é clara e objetiva. Eis que o véu do templo se rasgou. De alto a baixo. Se ele não quisesse falar como foi que se rasgou, o véu se rasgou. Mas ele disse que foi de alto a baixo, que havia separação entre mim e você. Aquilo que tinha um homem para intermediar o relacionamento entre nós, acabou. Agora só vai ter um intermediador, que é o sacerdote, que é meu filho. Para você ir ao Pai, você tem que passar por mim. Então você precisa conhecer a Cristo. Você precisa saber como é que ele pensa. Você precisa saber o que é que irritava ele. O comportamento de um religioso. Aí ele identificava que era fariseu. Era um sepulcro caiado. Era uma pessoa que tinha um conhecimento da palavra, mas não tinha a revelação do Espírito. Não tinha o rema de Deus naquele momento. A pessoa só andava com o Cromos, não, com o Logos. Ele só andava com o Logos. E andar com o Logos não quer dizer que Deus está andando com você. Você pode achar que anda com Deus, mas a pergunta é: Deus anda com você? Essa é a pergunta. Então nós precisamos entender isso. Se Cristo tinha na mente dele que Deus ouvia ele e que ele orava e acontecia. Mas ele precisava sempre ativar o seu homem interior. O que é que ele fazia? Orava de noite, ficava pelas madrugadas, e quando ele descia de manhã, o milagre acontecia. Então ele precisava deixar o espírito dele com um relacionamento maior com Deus, ao ponto que quando ele descesse não ia ter incerteza, não ia ter insegurança. Quando viesse as hostes espirituais, aquelas caixas de demônio, o demônio que ia falar com ele, não era ele que falava com o demônio, era o demônio que identificava, porque ele estava no nível
de oração, um nível de relacionamento com Deus maior, ao ponto de ele entender: eu sou amado. O Pai me ouve. Vai acontecer. Então, nós precisamos seguir esse modelo. O modelo de orar. O modelo de buscar mais. O modelo de entender que nós somos formados por um barro que gerou a carne, e essa carne precisa ser domada pelo Espírito. O Espírito Santo de Deus tem que ir nos direcionando para cada vez mais a gente ir saindo daquilo que nos prende, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Eu estava vendo um testemunho de uma jovem, e ela foi para um podcast, e esse podcast que ela estava, ela disse assim, que tinha um homem de Deus, que ele era muito usado por Deus, poderosamente. E ela ficou encantada com os milagres que acontecia através daquele homem de Deus. E chegou uma hora que ela participou de uma oração, e ele perguntou para ela: o que é que você quer? Eu quero fazer o que você faz. Eu quero ser usada por Deus dessa forma aí. Aí a mãe dessa menina: vamos lá em casa na quinta-feira. E aí eu vou preparar umas coisas e tal. Na quinta não posso. Aí você pode ir na sexta? Sim, não, aí se você me confirmar, eu vou fazer umas comidas e tal. Eu não posso comer. Você não come nada? Não posso. Aí aquilo deixou a menina curiosa para entender por que ele não comia. Aí ele falou assim: servia aos espíritos na bruxaria, e lá eu jejuava 21 dias só com água. 21 dias eu jejuava, e vim servir a Deus, o Deus Todo-Poderoso, e aqui quase não faz nada. Então eu jejuo 21 dias só com água. Aí aquela jovem entendeu isso, e ela queria esse poder. E o que ela começou a fazer? Ela começou a jejuar, ela começou a orar, e aí quando ela começou a andar na rua, passou um homem que manifestou, e ele rugia como se fosse um touro. E aí passava por ela, e aí depois, de raiva, ele voltava e passava de novo. Aí quando ela percebeu o que era, e o povo: o que está acontecendo com ele? Será que ele está drogado? Aí ela estendia a mão: saia em nome do Senhor Jesus. Aí caiu. Aí eu falei: Senhor, precisamos melhorar um pouco mais. Precisamos melhorar um pouco mais. Porque quando eu cheguei na CCB, eu falei com alguns irmãos, eu falei: aqui se você demora, você fica preguiçoso. Aí por quê? Porque aqui vocês têm costume de buscar a palavra. E eu vim de um lugar que você fazia uma campanha, jejuava, subia o monte, e aqui, se eu demoro, eu vou ficar preguiçoso. Você está entendendo? Então, se você aprendeu, continue fazendo. Não pare. Porque quando você quem participa de uma religião matriz africana, chega lá, o que acontece? Ele se passa um trabalho. Você não vai comer isso, não vai comer aquilo, vai passar um ano sem fazer as coisas, mas você faz certinho. E quando vai fazer para Deus, ele não te recomenda praticamente não muita coisa. Mas tem os princípios espirituais, que é jejuar, orar, buscar a Deus, e faz pouco. E ainda ele deixa na sua palavra: nem sequer 1 hora oraste por mim, intercedesse por mim 1 hora. Ele determinou o mínimo 1 hora. Essa menina entrou para o quarto e começou a orar de noite, e só parava de manhã, 8 da manhã, orando, jejuando e orando. E ela começou a ver poder, muito poder. Aí eu falei: vamos ter que melhorar um pouco mais. Vamos ter que praticar um pouco mais.
Então, se você quer viver o novo com Deus, quer ter a experiência com Deus Todo-Poderoso, é necessário cada vez mais a gente melhorar a nossa forma como nós estamos agindo. Para todos nós, precisamos melhorar, porque o ambiente a qual nós estamos inseridos não usa dessas práticas espirituais. Não tem autoridade. Você vê muito cristão medroso, com medo de avançar. Você tem autoridade para mandar a enfermidade embora. E aí hoje você fala, mas você não persevera. O diabo, ele persevera a vida inteira para tirar o homem da presença de Deus. Ele tem disciplina, ele não volta atrás. Por isso que a palavra fala que ele está ao derredor, porque se ele estiver ao redor é porque o Espírito Santo foi embora. Por isso que se encontra muitos cristãos fraco espiritualmente, fraco na oração, fraco de palavra, porque não quer ter relacionamento. Olhe para a praia em um dia de feriado, você só pegue um vídeo e olhe. No raso tem uma multidão de gente, mas olhe para a profundidade, quantas pessoas que tem lá. Tem 3, 4 pessoas que vai para a profundidade. Ter relacionamento com Deus é para poucos. Mas que você quer andar no raso, você vai apanhar, você vai sofrer, mas ele não te chamou para ser um derrotado no seu espírito. Ele te chamou para você andar de glória em glória. E andar de glória em glória é você andar em poder, é você andar em oração, é você ver o morto ressuscitar, é você ver o cego enxergar, é você ver o paralítico andar. Aleluia. E para você ver essa glória, é necessário praticar o que já está aí. Buscar mais o Senhor. Você não pode ser mais um cristão comum. Você não é igual a todo mundo. Se Deus te chamou para você fazer a diferença, você precisa andar dentro desse propósito. Ninguém precisa te dizer o que você precisa buscar mais. Dentro de você, você sabe que tem que buscar mais. Você sabe que está vazio. Observe uma pessoa que ele sai da graça de Deus. Eu não falo a graça com congregação. Eu falo a graça de Deus, Jesus Cristo, intimidade com Deus. Quando ela sai, é porque ela parou de buscar. Ela parou de acreditar. Ela foi... o diabo está trabalhando dessa forma. Ele mantém a pessoa na igreja. E a pessoa agora vai prosperando. Vai crescendo, vai avançando. Aí ela escolhe, eu não vou no culto. Essa semana eu vou ver aí. E aí o que vai acontecendo? Mas ela vai ficando fraca, o diabo vai trabalhando a vida dessa pessoa numa proporção que quando ela perceber, ela já não tem quase nada de Deus mais. Mas ela não consegue perceber porque o dinheiro está entrando, ela está morando bem, ela está se vestindo bem, tudo está bem, mas espiritualmente, no fundo ela sabe que ela está fraca. Mas o orgulho, porque o diabo ele tem essa arma, uma das armas que ele não dá para todo tipo de demônio, ele é a arma do orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não quer buscar. Ela finge que está bem. Faça o teste. Observe a pessoa que você está vendo que ela está fraca. Mas quando você for para a igreja, vê se ela não vai dar uma rajada de glória, de um aleluia. Ela vai orar em línguas, vai balançar o pescoço, vai fazer meio mundo de coisa. Mas no outro dia você olha para ela está derrotada. Por que ela está derrotada? Porque ela está rasa. E o orgulho não faz ela buscar mais. O que ela fazia no primeiro amor, ela agora não faz mais. Ela não quer fazer mais. O que ela ficou acostumada a não querer fazer mais. Esses dias eu estava estudando, falei com minha mãe e o Pablo Massari descobriu que existe um backup no cérebro do homem e da mulher. E esse backup é de 180 dias, são 6 meses.
para você reiniciar a configuração da sua mente e a respeito se você quer estudar e aí você não consegue a prática de estudar. Por que você não consegue continuar sendo constante? Porque existe um backup que vai chegar a um ponto que você vai desistir e ele reinicia tudo de novo e começa. E aí você não avança, você não emagrece, você não consegue progredir para mudar a sua mentalidade, porque existe um backup na mente. Quando você ultrapassa os 6 meses, ele não consegue achar mais o backup porque ele foi reiniciado e configurado para uma nova mentalidade. Quando você vê um homem que ele é rico, todos os homens que são multibilionários, bilionários na face da terra, observe que eles sempre falam, leiam livros, mude a sua mente, mude o ambiente que você anda, mude o relacionamento. Ele vai te dando direcionamento e vá fazendo as práticas disso durante um tempo na sua caminhada e aquela pessoa vai fazer o quê? Fica rica. Porque ela segue o caminho. O caminho da riqueza, ela deixa uma caminhada, um roteiro. E se você seguir e praticar, você vai ser rico. Você está entendendo? Só que a riqueza, ela é espiritual. Existe um Espírito de Deus, que é da riqueza. E existe o Espírito do diabo, que é o Espírito da pobreza, da miséria, para amarrar o crente. Mas Deus, ele falou que ele veio para que você seja abundante. E nós precisamos entender e fazer perguntas. Por que eu não estou sendo abundante? Por que eu não estou sendo próximo? O que eu preciso fazer? Qual é o caminho? Aí a palavra vai te dizer, tenha a mente de Cristo. Para você ter a mente de Cristo, você vai ter que falar como Cristo. Você vai ter que andar como Cristo. Pedro andou com Cristo, ao ponto que quando ele se ausentava, você é igual a ele. Você fala igual a ele. Eu te vi junto com ele. Não, aí ele nega 3 vezes. O ambiente molda você. As pessoas que você anda vai moldar você. Se você anda com pessoa baixa, você vai ser mais um baixo. Se você anda com pessoas que têm uma cultura elevada, você vai buscar, porque você vai querer, haverá uma competição dentro de você, de querer progredir, de melhorar, e você também vai querer mudar o seu comportamento, você vai querer mudar a sua forma de falar, você vai querer mudar a forma de você ver as coisas, e aí agora você vai conectar a sua mente com a mente dessas pessoas, e ao conectar essas mentes é chamado mente mestra, mindset. A configuração da mente será moldada, transformada, porque agora será a junção de ideias. E aí você prospera. Está entendendo agora? Glória a Deus. Espero que vocês tenham aprendido nessa noite. Não sei o motivo, mas acredito que o Espírito Santo quis falar dessa forma nessa noite. Então, para a gente encerrar, existe a parábola do semeador. E também tem a parábola da semente, né? Que um recebeu 5 sementes, outro recebeu 3 sementes, outro recebe 2 sementes e outro recebe 1 semente. E o que tem 5 sementes, ele cria uma forma de gerar mais 5. Então ele agora tem 10 sementes. Ele prosperou. Oi? É tipo uma semente. Se ele te der uma moeda, se ele te dá dinheiro, não deixa de ser semente. Porque se você pode comprar algo e vender e multiplicar, é uma semente. Então a semente, ela precisa de uma terra fértil. A semente lançada na terra, ela vai produzir e você vai colher e vai ganhar e vai ter outra semente. Vai ser gerando sementes. Bons céus e maus. Isso. Então quando você olha para o outro que tem 3, ele multiplicou para mais 3. Então ficou 6.
O outro que tinha 2 multiplicou, gerou 4. E aquele que tinha 1 ficou com medo, não tinha identidade. Ele não entendeu o plano da identificação, substituição e nova criação. Ele não entendeu. E por ele não entender, ele fez o quê? Ele enterrou. Por ele ter enterrado, ele não fez os processos de jogar água, de ver o tempo da fase da lua. Ele não olhou as coisas necessárias para que houvesse uma multiplicação. Não teve. Mas a palavra não fala quando o Senhor voltou para requerer aquelas sementes, aquele dinheiro. Ele não deixa escrito, mas ele vai... Será que eles imaginavam que ele ia voltar para buscar? Provavelmente sim, porque se um produz 5 a mais... Mas é que eles produziram, mas sei lá. Mas provavelmente, eu não lembro agora, mas acredito que a palavra falou assim: toma aqui essas sementes, eu vou e vou voltar. É assim. A palavra, se eu não me engano, ela fala isso. Eles o Senhor vai voltar. Saiu um período e deixou na mão de cada servo uma quantia. Só que aí, o que a palavra fala? Que ele volta para requerer o que é dele e identificar. E quando ele identifica que o que produziu 5 a mais, falou: servo bom e fiel. Eu te colocarei no meu repouso. Aí ele pega o outro que tem 3 e multiplicou. Ele falou: servo bom e fiel, vou te colocar no meu Ele vai botar você para desfrutar. Você está entendendo isso? O repouso dele é onde ele te coloca no lugar lá em cima, assentado no mundo espiritual. Glória a Deus. As bênçãos vêm atrás de você. Amém. Aí vamos lá. Aí o outro que tinha 2 multiplicou 4. Ele falou: servo bom e fiel. Aí o preguiçoso foi lá e falou: ah, Senhor, eu fiquei com medo. Eu enterrei. Sei que o Senhor Servo mau, de onde não de onde não tem. tem. Se você para onde não tem. Isso. Aí ele vai lá, falou: servo mau. Tomou dele e deu o que tinha mais. Antes você ficava me questionando por que ele não deu aos outros que está cá embaixo, mas ele deu o que tinha maior, porque o que tinha mais produziu mais. Então esse é digno de receber mais. Então esse que agora tem 11, ele agora tem 11. Ele tem 6 a mais. Então 6 representa o homem. 5 é a graça do favor de Deus na vida daquele homem. Ele agora tem Glória a 11. Deus. Aí o que é que você entende? Aí ele falou: aquele que tem será tomado e será dado ao que produziu mais. Ou seja, a semente que Deus te dá, você tem que trabalhar com essa semente de uma forma que você venha prosperar e não minguar o que você recebeu. Porque se você mingua o que você recebeu, quem vem contra você não é o demônio, não é o devorador, é Deus que vem contra a sua vida. É Ele que vai tomar tudo que você tem da semente e vai dar para o outro que está fazendo certo. E Ele te lança num lugar chamado ranger de dente, nas trevas. Então nós precisamos ter cautela e ter humildade de reconhecer os nossos erros e entender: se Deus te deu uma semente, aprenda a prosperar Glória a Deus. dentro da sua semente. Tem que multiplicar, tem que sobrar, e não é para ficar só faltando. Se falta, Deus está vindo de contra você, Ele toma. Nós precisamos ter esse discernimento para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Porque se o nome dele é glorificado, a sua vida é glorificada, todo mundo olha para você e entende. Aí vai um homem sábio, uma mulher sábia que está prosperando e Deus está abençoando. Aí a bênção do Senhor de Deuteronômio 28 vem atrás de você. Glória a Deus. As bênçãos vêm. Glória a Deus. Então Deus ele vai te dar as bênçãos do celeiro do céu porque você está caminhando dentro da palavra. Aleluia. E por você caminhar dentro da palavra, você está prosperando com a semente. Aí você agora prospera. Você tem que entender isso. Porque se você não entende, ele toma. Ele vai tomando de você.
Ele vai rolar. A palavra fala que ele passa com a tesoura no saquetel do seu salário. Ele arranca. Aí, imagine aí. O devorador não tem a capacidade de cortar o saquetel. Quem é que veio contra você? Foi Deus. Então nós precisamos meditar e compreender. Nós temos que abençoar nossa semente. Nós temos que multiplicar semente. Porque a palavra fala que ele só dá semente a quem semeia. Se você não semeia, ele não lhe dá semente, ele toma. É por isso que quando Isaac, ele ouviu a voz de Deus e Deus disse: eu sou Deus do teu pai, eu sou o teu Deus, fica neste lugar que eu te mandei e eu vou te abençoar. Você vai prosperar 30, 60 e 100 por um. Quando ele obedeceu, ele seguiu os requisitos. Teve uns levantes, como Márcia disse, mas ele perseverou, ele plantou, ele só colheu porque ele plantou a semente, ele pegou água e jorrou a água, aí a palavra cumpriu 30, 60 e 100 por um. Deus deu para ele. Deus passou ali, enquanto ele dorme, Deus de noite ele jogou água, né? Que pode vir um orvalho do céu e pode vir o orvalho da terra. Porque você obedeceu, você colocou a semente, você colocou na terra, ele agora fez o quê? Eu vou fazer crescer. O favor dele faz a semente crescer, gerar o fruto, a árvore gera o fruto, e aí você colhe, vende, e aí prospera. 30, 60 e 100 por um. Aí ele não pode passar com a tesoura mais, porque você tem semente. E agora, porque você tem semente e você está semeando, aí você agora prospera. Então, continue tomando cuidado, continue meditando. Depois escute de novo, porque ainda tem muitos áudios aí para postar no canal do YouTube. Quando eu postar, você vai lá, medite, reveja, faça uma reflexão, peça a Deus direcionamento, para você entender por que não está sobrando. Porque minha semente está esvaziando. Alguém está passando o tesouro. Você tem que pedir direção a Deus, meditar na palavra, andar sobre princípios, e aí as coisas vão começar a sobrar. E o nome de Deus é glorificado na sua vida. Tá bom? Deus abençoe a todos. Essa é a palavra do Senhor. Deus seja sempre louvado. Eu tenho diversas contas no TikTok. E o melhor é que eles pagam em dólar. Com vídeos como esse, eu construí uma sólida fonte de renda no digital. E com o mesmo vídeo, eu ganho 3 vezes mais, pois eu traduzo para outros idiomas. Faça do seu personagem favorito um apresentador para seus vídeos. E aí, galera? Eu sou o Homer e vou te ensinar a fazer a minha voz. E neste vídeo você aprenderá a produzir esse tipo de vídeo em que um personagem apresenta seu conteúdo. E o melhor, os vídeos serão totalmente produzidos utilizando apenas o seu smartphone. Já imaginou ganhar dinheiro nas redes sociais sem precisar aparecer? É isso que prometo a você. Essa é a sua oportunidade de aprender os segredos para fazer vídeos que viralizam e colocar dinheiro no seu bolso. Estou aqui para guiá-lo nessa jornada. Clique em Saiba Mais e aprenda agora mesmo.